Olá a todos, hoje 21 de junho de 2020, continuamos vivendo aqui no Rio de Janeiro o isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, agora não, isolamento não de forma tão intensa, agora parcial, mas ainda continuamos em isolamento. E como tenho sempre buscado fazer aqui, trazer uma mensagem bíblica que possa ser contextualizada ao nosso tempo. E hoje nós vamos ver o ensino de Jesus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25, que diz assim: Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Em resposta, Jesus disse: Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava um homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Então Jesus aqui é interrogado por um perito da lei, um profundo conhecedor da lei mosaica, e ele interroga Jesus, né? O texto diz com a intenção de pôr Jesus à prova, e ele faz uma pergunta a Jesus. Ele diz: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe devolve ou lhe responde com 2 perguntas. Ele faz uma pergunta e Jesus lhe faz 2. Jesus diz no verso 26, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus: Como a lei? Então Jesus, ele tenta confrontar Jesus, pôr Jesus à prova com a lei, e Jesus o confronta com a própria lei, né? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Ou seja, ele citou a lei. Amar a Deus, da forma que ele citou, encontra-se em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5. E amar ao próximo encontra em Levítico, no capítulo 19, no verso 18. Então, amar a Deus e amar ao próximo. Isso diz a lei. E aí, Jesus, ele faz essa citação e Jesus diz para ele: Você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas no 29 diz: Mas ele, querendo justificar-se, perguntou-se a Jesus: Quem é o meu próximo? Ou seja, ele querendo justificar, querendo se esquivar de cumprir, quando ele pergunta quem é o meu próximo, é como se ele afirmasse que não sabia quem era o próximo. Ele entendia, ele entendeu, né, que teria que amar ao próximo, teria que amar a Deus e amar ao próximo. Deus ele conhecia, ele sabia quem era Deus. Mas quem é meu próximo? E aí Jesus conta uma parábola, e parábolas são histórias
fictícias criadas por Jesus com o objetivo de ensinar. Era um dos métodos utilizados por Jesus, não era o único, mas era um dos métodos, embora eu entenda que o principal método de Jesus era o seu testemunho, é o seu procedimento, a sua vida. Isso era a melhor forma de ensino de Jesus. Mas ele usava e se valia das parábolas. Então, Jesus conta essa parábola com o propósito de ensiná-lo. E aí, do verso 25 ao 29, nós temos aqui o diálogo dele, entre ele e Jesus. E a partir do 30, nós temos aqui, então, a parábola contada por Jesus, que diz assim, verso 30. Em resposta, disse Jesus, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos assaltantes. Eles tiraram as roupas, espancaram-no e foram deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou do outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-se as feridas, derramando neles vinho e óleo. Depois colocou-o sobre seu próprio animal, levou para a hospedaria, cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse, vá e faça o mesmo. Então, na parábola que Jesus contou, no verso 30, ele diz, um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era o centro religioso, era o lugar do encontro com Deus, o lugar de adoração a Deus, o lugar onde estava o templo, e ali era onde as pessoas iam para ter um encontro com Deus e uma busca de Deus. E Jericó era um centro comercial, era onde a vida cotidiana ela se desenvolvia, onde as relações humanas eram desenvolvidas, onde as relações materiais elas eram desenvolvidas, era um grande centro comercial, Jericó. E aqui mesmo em Lucas, no capítulo 19, no verso 1, onde nós temos a história de um homem chamado Zaqueu, diz assim, Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ou seja, Jericó, além de ser um centro comercial, era também um centro de pagamento de imposto. E dentre esses cobradores de imposto, tinha o Zaqueu, que era o chefe lá, era o coordenador geral ali, e por isso era um homem rico. Então as pessoas iam a Jerusalém para buscar o Senhor, mas se dirigiam a Jericó para terem suas necessidades humanas atendidas, para cumprir as suas obrigações legais, como o caso do pagamento do imposto. Então, nessa parábola tem essa diferença. Jesus usa aí 2 cidades, uma representando um centro religioso e outra representando um centro comercial. No verso 30, mesmo no verso 30, diz que o homem caiu na mão dos assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram e deixaram quase morto. Ele foi assaltado. Ele estava no caminho de Jerusalém para Jericó quando ele foi assaltado. E é interessante porque ele foi afetado ali na sua finança, nos seus bens, porque ele foi assaltado, ele foi roubado, mas também foi afetado no seu corpo, na sua condição física. Ele foi deixado quase morto, ele foi espancado. E no 31, Jesus diz, aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar, viu e passou por outro lado. Jesus usa aqui 2 cidades, Jerusalém e Jericó,
e usa dois personagens iniciais aqui, que é um sacerdote e um levita, ambos religiosos. O sacerdote, de uma forma assim breve, resumida das suas tarefas, das suas funções, do seu ofício, ele era um mediador entre Deus e os homens, fora todo o rito que ele tinha que cumprir lá no templo com esse objetivo. E o levita tinha como ofício cuidar do templo. Então eram duas pessoas que estavam ligadas diretamente ao templo, e por estarem ligados diretamente ao templo, estavam diretamente ligados a Deus. Mas esses dois homens que tinham essa ligação direta com Deus, eles passam e não socorrem aquele homem. E aí depois Jesus diz no verso 36, mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para a hospedaria e cuidou dele. Ou seja, o samaritano fez aquilo que o sacerdote e o levita não fizeram. Eles, como pessoas próximas a Deus, como representantes, podemos dizer assim, de Deus, no caso do sacerdote sim, no caso do levita, eles teriam que, por obrigação, socorrer aquele homem, pela condição de proximidade dele com Deus. Mas eles não fizeram isso. E que fez isso foi um samaritano. E nesse contexto, em que Jesus vivia nesse tempo, os samaritanos eles eram rejeitados pelos judeus. Então, tanto sacerdotes quanto levitas, eles eram judeus, chamados judeus puros, porque os samaritanos eles eram de uma raça mestiça, porque a origem deles dá lá do cativeiro de Israel, o reino do norte, quando foi invadido e dominado pela Síria e levado, e depois eles transportaram lá para Israel, para Samaria, homens de outras nacionalidades, pessoas de outras nacionalidades, e aí houve uma mistura, houve uma mescla, e eles não só adoravam a Deus lá, mas eles adoravam outros deuses, e isso causou a repulsa dos judeus. Essa era a questão da contrariedade dos judeus com os samaritanos. Eles, além de não serem uma raça considerada pura, porque era mestiça, era misturada, eles também adoravam a outros deuses lá em Samaria. Tinha um outro templo lá, fora do templo de Jerusalém, e a gente vê no outro contexto, quando Jesus encontra com a mulher samaritana, no diálogo com a mulher samaritana, e a gente vê bem essa história, um pouco melhor essa história aqui do samaritano com os judeus. E aí esse samaritano que não tinha uma ligação direta com Jerusalém, não tinha uma ligação direta com o templo, não era um religioso na acepção da palavra, mas manifestou aquilo que os outros teriam que manifestar, que foi o amor, que foi a piedade, que foi a misericórdia. E ele não só dispôs dos seus bens, como diz aqui, no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que tiver. 1 denário significava um dia de trabalho, o salário de um dia de trabalho. Então era um pagamento por 2 dias de trabalho que ele estava deixando ali, como pagamento, e se te faltasse ele iria pagar, e ele dispõe dos seus bens e dispõe também do seu tempo, e ele próprio cuida daquele homem. Ele não só dispõe dos seus bens, como ele também cuida daquele homem. É como se aquele homem estivesse sendo restituído daquilo que ele sofreu por meio desse samaritano. E é interessante porque depois que Jesus conta essa parábola, e aí Jesus se dirige de novo ao perito da lei e pergunta, qual destes 3 você acha que foi o próximo homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E aí ele diz, aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Ou seja, Jesus diz para ele, você aprendeu, agora você sabe quem é o seu próximo, então você segue a sua vida e faça o mesmo que ele fez. E algumas lições eu aprendo aqui. Primeiro, na condição
desses dois homens, né? Do sacerdote e do levita. Não podemos separar a nossa vida religiosa da nossa vida cotidiana. Ou seja, aquele amor que eu demonstro a Deus no templo, na minha busca, no lugar de busca de Deus, no centro religioso da busca de Deus, ele tem que ser traduzido no amor ao próximo na vida cotidiana. Então, se eles tinham uma relação de amor com Deus em Jerusalém, eles deviam ter uma relação de amor com o próximo no caminho de Jericó, ou em Jericó, lugar de relacionamentos pessoais. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. E aí, que a nossa religiosidade não nos afaste das pessoas, mas nos aproxime das pessoas. Porque a nossa religiosidade, ela pode nos afastar das pessoas e, consequentemente, afastar as pessoas de Deus. Então, pesa sobre nós uma responsabilidade e um cuidado. Nós, muitas vezes, nos colocamos como religiosos. Vemos pessoas com necessidade, vemos as pessoas afetadas, muitas vezes até julgamos e não ajudamos. Mas não nos cabe julgar, nos cabe ajudar. Cada um vai prestar conta a Deus, mas nos cabe ajudar. Não nos colocarmos como juiz, mas ajudar as pessoas. Então, cuidado com a sua religiosidade. Eles estavam saindo de Jerusalém, de um centro religioso. Nós podemos sair do nosso centro religioso, que pode ser as nossas igrejas, os nossos templos, cantar louvores a Deus, declarar o nosso amor a Deus, declarar o nosso amor ao nosso irmão, dentro daquela ambiência religiosa, daquela esfera religiosa, e ao sairmos dali, não socorremos as pessoas. Só demonstrarmos o nosso amor naquela esfera, naquela ambiência religiosa. Mas nós não podemos ter um sentimento e ter uma visão do próximo dentro do ambiente religioso e fora do ambiente religioso. Não tem que ter dicotomia, ou seja, dividir, separar. Nós temos que viver de uma maneira integral. Nós temos que viver a nossa espiritualidade ou a nossa religiosidade de maneira integral. Então, essa é a primeira lição que eu aprendo aqui. Segundo, não podemos servir a Deus apenas quando estamos fazendo o nosso ofício religioso. Quantos de nós temos os nossos ministérios, cumprimos os nossos ofícios religiosos, aí demonstramos o nosso amor, servimos a Deus com dedicação e com afinco. Dentro do templo, dentro da ambiência religiosa, dentro da nossa Jerusalém, somos zelosos, somos determinados naquilo que fazemos. Agora, quando saímos dali, não servimos a Deus com a mesma intensidade, com a mesma dedicação e com o mesmo amor que nós fazemos na ambiência religiosa. Isso fica claro aqui, eu entendo isso no ensino de Jesus. Porque aqui tinha um sacerdote e um levita que viviam no templo, vinham ligados ali, certamente faziam com dedicação. Serviam a Deus com dedicação, mas se negaram a servir ao próximo. Outro ensino que eu aprendo aqui é que Jerusalém deve ser um centro missionário para o mundo. Ou seja, eu estou em Jerusalém, mas quando eu saio, eu tenho que levar esse amor de Deus. Eu não posso ficar preso e voltado para Jerusalém. Lá em Atos, no capítulo 1, no verso 8, Jesus deu uma ordem para que os seus discípulos ficassem em Jerusalém até que do céu eles fossem revestidos pelo Espírito Santo, e depois ele declarou: e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Nós não podemos ficar restrito a Jerusalém, com a nossa visão somente para a nossa Jerusalém, para o nosso espaço religioso. Deus quer que nós saiamos da nossa Jerusalém e façamos a diferença fora desse centro, fora desse ambiente, como missionários. Por isso que ele colocou aqui: fique em Jerusalém, até vocês serem revestidos. O propósito não é ficar preso em Jerusalém.
não é viver somente na ambiência de Jerusalém, mas é sair e levar a palavra da salvação até os confins da terra. No ano 70 da era cristã, um general chamado Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo. Isso fez com que aquele povo se dispersasse, os judeus se dispersassem numa condição missionária, né, para o cristianismo se expandir. Então essa é uma outra condição que eu aprendo aqui. Jerusalém tem que ser um centro missionário, onde eu aprendo de Deus, aonde eu me fortaleço de Deus, aonde eu recebo de Deus, mas eu levo para o mundo, eu levo para fora, eu levo para a minha vida cotidiana. E aí não devemos viver na ambiência da igreja somente nessa questão da igreja, viver no nosso mundo à parte, cumprindo a nossa obrigação, nosso ofício religioso. Outro ensino que eu aprendo aqui é que não devemos passar a largo dos que necessitam de ajuda. Não podemos nos eximar de ajudar as pessoas. Se temos o amor de Deus, se servimos a Deus, temos que servir ao próximo, como está escrito aqui. Em outro contexto, Jesus fez essa afirmação. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esses são os 2 mandamentos. E o que está na base desses 2 mandamentos, na essência desses 2 mandamentos, é o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Então o amor tem que me motivar a ajudar os necessitados, a ter piedade, a ter misericórdia. Aquele perito da lei, ele conhecia a lei, mas ele precisava entender e viver a essência da lei. E a essência da lei aqui era o amor. A essência desse ensino aqui era a prática do amor. Um outro ensino que eu aprendo aqui, e esse é o último ensino aqui, é que cada necessitado que encontramos é uma oportunidade para manifestarmos o amor de Deus. Então, cada necessitado que encontramos tem que ser para nós uma oportunidade para manifestar o amor de Deus. Nesse contexto que nós vivemos, né, atacado por esse vírus que tem levado a vida de muitas pessoas, que tem levado a muitos a viverem em dificuldade. Esse é um tempo de oportunidade para nós manifestarmos o amor de Deus, para termos piedade e para termos misericórdia. Esse homem dessa parábola, ele foi assaltado, perdeu seus bens, quase perde a sua vida, né? Foi espancado, ficou numa condição de sofrimento, ferido, e ele foi socorrido por um samaritano. E nesse tempo que nós estamos vivendo, esse vírus, como um assaltante, tem roubado a vida de muitas pessoas. Tem ferido muitas pessoas, trazendo enfermidade para muitas pessoas, mas também trazendo dificuldade financeira. E aí é uma grande oportunidade para que nós possamos manifestar o amor de Deus. E nesse tempo de isolamento, nesse processo de isolamento, você pode pensar ou dizer, está dizendo aí com você, mas eu estou aqui em isolamento, como que eu vou ter esse encontro com as pessoas? E aí, por meio da tecnologia, nós temos contatos, encontro com as pessoas pelo meio virtual, pelo meio telefônico. Nós temos os nossos contatos pessoais. Então não se furte de atender aqueles que têm necessidade. E eu quero encerrar essa meditação com uma citação de um rabino judeu chamado Nahmanides, que viveu 800 anos atrás. Interessante que ele viveu 800 anos atrás e ele fez uma citação que eu acho muito própria
para esse contexto dessa mensagem, nesse tempo que nós estamos vivendo. Que diz assim: ninguém deve colocar limitações no amor ao próximo. Antes, pelo contrário, a pessoa deve querer fazer tanto bem ao próximo quanto gosta de fazer a si mesmo. Ou seja, a pessoa deve fazer o bem ao próximo como gosta de fazer a si mesmo. E ele completa: próximo não significa meramente a pessoa que mora perto, mas qualquer um com quem entramos em contato. Então, nós devemos fazer a pessoa aquilo que gostamos de fazer a nós mesmos. Amar ao próximo como a nós mesmos. E próximo é qualquer pessoa com quem entramos em contato. Então, que possamos estar abertos nesse tempo, sensível a nesse tempo, a sermos usados por Deus, como esse samaritano dessa parábola, como Jesus nos ensina. Disposto a gastar o seu tempo, disposto a gastar os seus bens, disposto a dar de si para o socorro do outro. Então eu quero deixar essa palavra para você hoje. Que essa possa ser a nossa postura nesse tempo. E que a nossa religiosidade não nos afaste das pessoas, não nos impeça de demonstrar o amor de Deus. Fique com essa palavra. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus.